Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha, nós de novo aqui. Nós aqui. Virou um quadro agora aqui no nosso Instagram da Ser Mais. E o nome do quadro é Fala Mais. E aí eu coloquei lá no Instagram algumas opções, né, para as pessoas optarem, sugestões, temas, né, pra gente estar de trabalhando aqui. Temas, isso. E o nosso tema mais votado, mais dito, foi o que a gente escolheu para conversar aqui com vocês hoje. E é um tema um tanto quanto polêmico, né? Como o do último vídeo. Quantas vezes a gente não escutou a frase você só precisa se esforçar mais. Você não consegue porque você é muito preguiçoso. E o tema do vídeo é: pode não ser preguiça? Pode ser o quê? TDAH. TDAH. E aí, Rô, o que seria o TDAH? O TDAH, né, como o transtorno do neurodesenvolvimento, lá aplicado no CID-CF 90.8, 90.9, lá no nosso manualzinho, né, do DSM. Hoje, lógico, eu vou colocar para vocês uma linguagem também mais, menos técnica, né, uma linguagem mais, assim, mais simples, vamos dizer assim, para entendimento de todos. Sim. O TDAH, então, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, e que causa, em alguns casos, muita desatenção, muita impulsividade, dificuldade de permanecer sentado, dificuldade de focar, dificuldade de se concentrar naquilo que está fazendo. E ele pode ter características, às vezes, impulsiva, pode ter características somente de desatenção, desorganização, nessa questão do planejamento das nossas funções executivas, né? Então, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento que nos causa prejuízo no dia a dia, né? Além de TEA, eu também tenho TDAH, mas com TDA mais predominante, né? Uhum. Passou um passarinho, esqueça a bolsa, pega a bolsa, esqueça a chave, pega a chave, esqueça não sei o quê, né? Às vezes volta, se tranca pra fora. Me tranca pra fora, gente, a chave ficou lá dentro. Acontece tudo com o TDAH. Sempre. E a questão é, pode não ser preguiça. É muito importante isso que você falou sobre o TDA, né? A falta de atenção mesmo, Sim, né? é um excesso, gente. A doutora Ana Beatriz, ela coloca muito isso. É um excesso de pensamento. A nossa cabeça não para de pensar um minuto. TDAH geralmente é muito criativo, é muito espontâneo, e já quer perguntar, e já quer fazer, e não para um segundo, né? Então, e muitas vezes nesse não parar, ou de querer fazer muita coisa, de querer executar muitas atividades ao mesmo tempo, ele tá com tudo lá na cabeça. Não, agora eu vou pegar isso, eu vou fazer a comida, eu vou fazer a tarefa, eu vou tocar a bateria, eu vou cantar, eu vou fazer... E daí é tanta coisa, e daí não consegue organizar, não consegue planejar. E aí, o que acontece com a gente? Vem a procrastinação, né? Que é um ato assim que a gente fica... mas vai dar tempo. Deixa aquela tarefa para fazer quase indo para a escola, né? Ou então você quer fazer tudo uma vez, e aí você vê que você mesmo não consegue fazer tudo uma vez, que você não consegue organizar tudo uma vez, e aí predomina o quê? Os prejuízos, prejuízo na concentração, prejuízo no trabalho, prejuízo às vezes numa organização na escola, no ato de copiar, de estudar para uma prova, de prestar atenção naquilo que é falado, né? Então, vários prejuízos. E nós estamos naquela era digital, né? Sim. Na época que eu estava no ensino médio era assim, copia logo senão vou apagar. Sim. Agora os adolescentes pegam o celular, não, eu vou tirar uma foto. Vai tirar uma foto. Vou tirar uma foto do quadro. E esse processo do adolescente não copiar,
não fazer essa questão desse né? exercício do copiar, da visualização, do auditivo, né? Fica passando como se fosse um shot. Né? Então, aquilo lá causa um vício tão grande que ele prejudica muito as nossas funções de planejamento, as nossas funções executivas, nossas funções de atenção. Né? Antigamente a pessoa dava uma palestra, a pessoa conseguia ali absorver, né, 80%, uns 40 minutos de 1 hora, depois foi caindo para 20, depois foi caindo para 10. Hoje em dia, né, a gente pega o celular, adulto, criança, e vai colocando lá, no 2, porque você não tem mais aquela paciência para ouvir a pessoa falando, né? Então você não tem nem aquela compreensão do auditivo, você quer passar tudo rápido, então uma geração que vai para uma geração assim, fast food, é tudo rápido, então o TDAH ele vai ampliando os seus transtornos e o celular ele colabora para isso, né? E a gente vê muita gente também usando o TDAH como uma desculpa, sim, uma muleta, né? Ai, desculpa, é que eu sou TDAH. Ai, eu cheguei atrasado, desculpa, é que eu tenho TDAH. Né? Sempre uma muleta. E a gente precisa pensar que, independente se a pessoa tem TDAH ou não, ela precisa se organizar. É o que a gente tinha falado no outro vídeo. Sim. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir. Verdade. Como gente, assim? Tá nesse vídeo e não assistiu outro ainda? Verdade. Então volta lá. É uma continuação, né? Porque nós TEAs, nós TDAH, se o ambiente externo, volto lá na fala do Dr. Bruno, se o ambiente externo não está organizado, internamente nós não estamos organizados. E o TDAH também precisa de limites claros, sim, limites definidos. Nós precisamos de planejamento, nós precisamos de rotina. Nós precisamos da mãe, às vezes, que passa lá conosco, né? Filha, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Nós precisamos da coisa clara. Às vezes, poucas coisas, mas objetivas. Não adianta muita ordem ao mesmo tempo, porque aquilo lá tumultua mais ainda a nossa compreensão e a nossa execução de atividades. E é onde a gente cai naquelas outras frases, né, que a gente tinha conversado, que é o que não dizer para uma criança com TDAH. E que eu acredito muito que seja o que não dizer para criança nenhuma, né? Que é, você não presta atenção porque não quer, sim, você é preguiçoso demais, deveria se esforçar mais. Ou aquela comparação, né? Porque, o seu irmão consegue, o seu primo lá do não sei aonde consegue, né? E trocar por vamos organizar juntos, vamos dividir as tarefas e o que te ajudaria agora nesse momento, né? Como um transtorno, né, desse neurodesenvolvimento, essa parte assim colaborativa, uma coisa de cada vez, uma ordem de cada vez, né? Então, nesse sentido assim de valorizar sempre o nosso esforço. A pessoa com TDAH geralmente ela é muito criativa. Sim. Ela gosta assim, principalmente às vezes da arte, ela se prende. Meu cantar me organiza muito. Então, ela é muito criativa, pintura, desenho, né, coisas que nos autorregulam. Então, nós tendo, os adultos aí que ainda não foi diagnosticado, né, nós temos essa importância do diagnóstico que é feito, né, pelo neurologista, por pediatras. Então, ele ajuda a gente a obter a consciência do nosso transtorno. Rosana, por que eu vou fazer? Tenho conhecer, eu sou assim mesmo, minha mãe era assim, né? Geralmente a nossa ordem de TDAH é genética, né? Tem essa fundamentação genética. Importante ressaltar isso, né? Que ele tem porque o pai de fulano, ele já era assim, né? Ele já era agitado, sim, ele já não conseguia estudar, então ele só não gosta mesmo, ele, né, puxou pro pai. Realmente puxou pro pai, porque é genética, né? Sim. E a gente tem sempre que pensar, gente, na questão do prejuízo. Muitas vezes o prejuízo na nossa vida é tanto na hora de você ter que fazer um documento, se concentrar com relação ao trabalho, prestar atenção, executar as tarefas.
o ato da aprendizagem, na função de leitura, na função de interpretação, na matemática, né? Nessa assimilação. Justamente por isso, o nosso cérebro ele não descansa nem na hora para dormir. Sim. Na hora para dormir ainda tá pensando, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? É um cérebro com excesso de pensamento, ele não para de pensar um minuto, né? Então, e às vezes isso também causa prejuízo à nossa vida, causa uma exaustão, assim como Sim. tem exaustão, no TDAH também. E a medicação do TDAH, a gente que é TEA e TDAH, a medicação para o TDAH, ela tem uma funcionalidade, né, atencional, e a do TEA o TEA reage de outra forma. Então, quando tomo uma medicação que às vezes precisa tomar, né, tomo lá as gotinhas de uma medicação, então eu vejo que daí eu fico mais TEA. E quantas vezes no meu serviço, gente, eu esqueci de tomar minha medicação para se concentrar mais, e se eu colocar o piano na minha audição, assim, ele consegue fazer o regular, Sim. entendeu? Então não fico com atos com tantas coisas assim como distratores na minha vida. Isso também acontece com a criança. O que regula, o que não regula. Às vezes alimentação, muito refrigerante, muito doce, excesso de açúcar, excesso de chocolate. Então certas alimentações que não predominam assim numa situação mais saudável também agita a criança. Sim. Né? Então tudo a gente tem que observar, tem que ter essa questão dessa acolhida, né? Porque a gente sabe que ressalta mais a comorbidade em nós. E eu tinha visto até um vídeo esses tempos atrás que falava muito sobre isso, né? Que, por exemplo, hoje em dia as pessoas falavam assim, mas por que não dá doce para criança? Eu dei pro meu filho, ele não morreu. Aí eu vi muito isso assim, antigamente o chocolate, por exemplo, ele era à base de cacau. Sim. Hoje em dia ele é à base de gordura vegetal e açúcar. Mais açúcar, né? Mais açúcar e gordura do que o próprio cacau. Sim. A paçoquinha antes era amendoim puro, tipo amendoim batido. Hoje em dia é muito açúcar, muita conservante e tudo mais, e o amendoim fica lá em último caso, né? Gente, todas essas questões, seja alimentares, seja as preocupações, seja aquilo que eu tenho que dar conta e não vem de maneira organizada, de forma às vezes de um checklist, de uma organização assim, e às vezes não dá. Às vezes a pessoa tenta, vamos organizar a sua agenda mensal. Sim. Se eu não consigo organizar a minha semana, a minha agenda mensal fica mais complicada ainda. Então às vezes é pequenas coisas, às vezes é organizar o dia, né? Então esse carinho da mãe, esse carinho de uma professora, olha, hoje vai acontecer isso, também dá previsibilidade para o TDAH. Porque se ele não tem previsibilidade, aquela ansiedade, aquela agitação fica também muito, muito alta para ele, para nós, né? Para nós resolvermos dentro da gente, dentro da nossa cabecinha. Então, e o que a gente pode recapitular sobre tudo isso o TDAH ele não é uma falta de esforço, e sim uma dificuldade no funcionamento executivo do cérebro mesmo, né? A questão de planejar, de executar dessas ações, dessa parte de focar aquilo que é essencial, aquilo que é importante nesse aspecto, principalmente da concentração, da atenção compartilhada, nesse ato da gente estar podendo assim compreender melhor aquilo que está acontecendo à nossa volta, sem levar tanta ansiedade, né, para cada instância desse momento. E uma pergunta que surgiu agora aqui para mim, como mãe, né, e como professora, como ajudar as crianças que às vezes não têm um diagnóstico de TDAH, às vezes nem né? Mas a gente nota essa falta de atenção, essa procrastinação, essa ansiedade que a criança gera, né? Uma certa ansiedade, essa dificuldade, né? De colocar as coisas assim em ordem. Primeiramente, é você às vezes diminuindo aquilo que é distratores, né? Porque as mães às vezes mandam as crianças para a escola com aqueles coisas cheios de flu-flu.
a borracha, o apontador tem aquele negócio. O apontador é um foguete. A criança já Você tem. quer voar. A criança quer voar junto com o apontador, com a borracha, com o estojo, com tudo. Né? E daí, eu tive paciência e falou, tia, eu não sei o que eu faço com aquela pombinha que tá lá fora. Né? A pessoa que sabe disso vai estar me assistindo. Então, que já tem esses distratores na nossa cabeça, então organizar essa previsibilidade da professora e dos pais, dar uma rotina, ó, de manhã você vai fazer isso. Gente, limite, sabe? Nós, TDAH, nós precisamos de limite e clareza naquilo que nós vamos fazer. Então a mãe, tipo assim, o celular é o mínimo possível, porque aquilo lá funciona como uma droga pra gente, né? Você fica lá, você passa, depois vai condicionando cada vez mais o nosso cérebro e vai diminuindo essa capacidade nossa atencional. Então, diminuir o uso do celular, mais histórias, mais brinquedos. Incentiva a leitura. Incentiva a leitura, a ler para o seu filho, a você também reduzir também essa questão do uso do celular, olhar para o seu filho, uma ordem de cada vez, uma vitória de cada vez. E esse aspecto também organizacional, sem muita coisa. Hoje em dia os pais, por exemplo, lotam o quarto da criança de brinquedo, mas as crianças não brincam. E os pais também não brincam. Então tem muito, mas não tem nada. E tem dicas também no nosso Instagram sobre os nossos brinquedos reguladores. Olha que maravilha. Sim. Nós temos vários brinquedos reguladores, tem lá no Instagram, né? Sim. O vídeo da Rô explicando sobre os brinquedos reguladores, sobre a importância que esses brinquedos têm para as crianças típicas e atípicas. Porque toda criança, se a gente for perceber, como professora, toda criança ela tem um pouquinho de TDAH. Tudo que nós trabalhamos com uma criança atípica, tranquilamente podemos trabalhar com uma criança atípica. Porque essa volta calma, esse concentrar, né? Hoje eu vejo como adulta, gente, se tivesse trabalhado comigo lá atrás, Nossa. a meditação, essa reorganização mental, A questão da música. Hoje eu não teria tanta dificuldade também na minha concentração, entende? Então levar isso como tratamento. É desde pequenininho que se torce o pepino, né? Vamos dizer assim. Então é desde pequeno que a gente tem que trabalhar, né? Fazer poucas coisas com o nosso filho, porque às vezes a nossa ansiedade, a gente quer fazer tudo uma vez, quer que numa semana, se ele não se concentrou numa semana, ele tem que se concentrar, né? Então, entender que é um processo que exige também de nós, exige das professoras, exige, como que eu falei para vocês, previsibilidade, olha essa palavrinha, previsibilidade, e existe também rotina, limite, gente. Limite. Os pais hoje têm dificuldade de falar não, dificuldade de dar limite, então tudo isso atrapalha também para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sim, e pra gente fechar aí, eu vou fechar com uma frase, né, que eu até destaquei aqui para mim não esquecer. Imagine que seu cérebro tem um maestro e o cérebro do TDAH, esse maestro se distrai. Então, como a gente tinha conversado antes, né, aquela sinfonia de Beethoven. Você quer um lago do cisne, você vai ter a nova sinfonia de Beethoven. Por aí, o que acontece dentro da música, né? O cara calma, daí você vem com rock, né? Então, gente, vamos fechar, né, nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Curte a gente, nós vamos estar também no nosso YouTube, nós vamos estar aqui falando com vocês. Qualquer coisa, estamos à disposição de vocês. Pode ligar pra gente, pode mandar pergunta, mandar sugestões. Manda aí no Instagram que a gente responde. Nós respondemos com o maior Se carinho. a Rô não deu, Eu esqueço.